moradores do bairro. Pessoal, bom dia a todos. Zeni, obrigado pelo convite e por todo o trabalho que vem desempenhando. E falo aqui como presidente da Associação do Bairro Buritis, mas como sendo representante comunitário, vou falar aqui em nome de todos os moradores, de todas as associações de bairro, enfim, de todas as pessoas que convivem com esse problema da perturbação do sossego e sabem muito bem aí as dores que as pessoas acabam passando para a gente, né? O Buritis, coloca o botão aqui para baixo. Buritis é um bairro que hoje possui mais de 30 mil moradores, é uma região muito adensada e, somando a população flutuante, passa aí a casa dos 80 mil, então assim, é muita gente que circula naquela região. E muita gente fica perguntando, né? Mas qual é o problema do Buritis, né? A gente fala trânsito, outros falam de segurança. Não, perturbação do sossego hoje é o nosso principal problema e é o que mais motiva pessoas a entrar em contato com a associação. Então, a gente acabou, durante todo o período de história da associação, literalmente pulando para dentro desse problema e participando, e discutindo e pautando realmente aí, porque nós precisamos de ter soluções a essa situação. Então, quais são os problemas? Por isso a gente tem a amostra de todas as situações, eu acredito, de perturbação do sossego, né? Tem um problema de shows que são feitos a céu aberto, que é praticamente uma forma incontrolável de emissão de ondas sonoras e que aí vem aquela questão, né? Está dentro do limite, não está? Né? Tem os bares, restaurantes, tem boates. Nós temos lá as questões desses estabelecimentos que vão ter a música ao vivo. Às vezes não são empreendimentos que tipicamente têm a música ao vivo, mas eventualmente, né, o secretário falou de uma padaria, né, fazendo um show, então eventualmente algum estabelecimento resolve fazer uma promoção, uma loja de roupa e bota lá uma música ao vivo, né? Acontece. Salões de festa, bufês, enfim, tudo isso tem dentro do nosso bairro e são situações que geram muita reclamação de moradores. Bem, a fiscalização ela atua sim, né? Mas a gente tem tentado mobilizar de todas as formas, por abaixo-assinado, fazemos reuniões com empreendedores para justamente criar uma ponte de comunicação e harmonizar a relação, que eu acho que, no primeiro momento, para zerar o risco de não ter aquela questão de que ninguém sabia, né? Acho que todo mundo tem que estar sabendo que você está ali, que está tendo um incômodo sim, que tem a necessidade dos empreendedores se adequarem, então a gente tem tentado N formas. Criado grupo de WhatsApp para fazer canal direto de reclamação com o dono do estabelecimento, né? Então, alguns funcionam muito bem, que a gente combina o seguinte: olha, alguém tem que estar dentro da empresa olhando para o WhatsApp, porque se tiver algum incômodo meia-noite, 1h da manhã ou qualquer coisa nesse sentido, vocês têm que ter pronto, é como se fosse o equipamento que vocês estão propondo, né? Mas manual via WhatsApp. A gente tem organizado isso. E aí entra a questão da prefeitura, pessoalmente, né? Porque hoje o incômodo ele é tratado pelo Disque-Sossego. E quais são os problemas, né? O Disque-Sossego ele é um serviço ainda precário. Essa é a realidade. Porque o morador, na hora que ele precisa de fazer a reclamação, o próprio atendimento já cerceia o morador de evoluir. Porque, por exemplo, né? Onde é o endereço? Às vezes está dentro da sua casa, você não sabe onde é o endereço. Né? Você sabe de onde está vindo e você gostaria que alguém fosse lá verificar aquela situação. E essas questões de o que solicitar, às vezes o próprio atendente não orienta o morador, porque se não tem um plantão na regional naquele dia, ele pega e fala que ele não pode atender. A pessoa está estressadíssima lá e fala, não, a gente não pode atender. E ao invés de sugerir que você abra um protocolo, que se tem algum outro tipo de medida para resolver o problema da não disponibilidade de fiscais naquele momento. Então isso acontece também, né? Nós fizemos muitas reuniões pautando na regional, no nosso caso do Buritis nós ficamos na regional oeste, e
a partir disso também, muito contato com as equipes de fiscalização e os gestores. No nosso caso, o Aldo e o Leonardo são os que estão à frente dessas pautas. Fomos na imprensa, né? Já fomos na Rádio Itatiaia, já fomos atrás de jornais impressos, Estado de Minas, o Jornal do Bairro tem inúmeras matérias falando dessa pauta, né? E ainda sobra para a polícia. Por quê? O morador, por não ter, às vezes, de fato, a orientação correta, ele acha o seguinte: tem um cara me incomodando, eu vou chamar a polícia. E dentro das prioridades da Polícia Militar, principalmente, perturbação do sossego é a última, né? E aí começam situações, por exemplo, você está na sua casa e está havendo uma perturbação sonora. Eventualmente pode ser uma cobertura que está fazendo uma festa e não um bar, né? E aí, o que eu faço? Disque-sossego? Não é disque-sossego, é a polícia, mas a polícia não vai lá. Enfim, a gente infelizmente vê moradores totalmente assim, desamparados nessa relação. O Buritis hoje, ele encara alguns... Aqui é uma vista aérea da região e a gente convive com o bairro Olhos d'Água ao lado. Se você vai no bairro Olhos d'Água, que é um bairro que nasceu para ser uma planta praticamente industrial, hoje ele está sendo ocupado por diversos empreendimentos nessa área de música, né? E quando a gente fala que tem um local no bairro Olhos d'Água, você acha que você vai chegar lá e ter um estabelecimento. Não, é um lote ou um terreno onde vai ter um palco, onde vai ter um show, onde vai ter uma casa que comprou uma tenda móvel e que ela está instalada lá quase que um ano inteiro. Então, assim, começa a se ter uma situação que, na região... Qual que é o ponteiro aqui desse? Atrás. Oi? Atrás dele. Atrás, esse aqui. Tem que... O que acontece é que se você for só no bairro Olhos d'Água, você não acredita no reflexo que esse negócio gera dentro do bairro. Você sonoriza 30 mil pessoas. E aí o e-mail da associação começa a apitar no meu celular, começa a cair notificação de rede social, reclamações. Tem um grupo no nosso bairro lá, no grupo de Facebook, chama Meu Bairro Buritis, tem 60 mil participantes. É um pinga-fogo, né? Então, 1h da manhã, chegam lá e um faz a postagem, passa mais 30 minutos, já tem um monte de comentário e todo mundo... Só que é o lugar errado. E a gente sempre tem tentado educar as pessoas, né, que tem que pegar e abrir um protocolo para pelo menos aparecer na estatística do Luiz ali, porque senão fica aqueles problemas ocultos, né? Só alguns sofrendo e a coisa não anda. E a gente tem tentado ser moderador, sim, mas o que nós percebemos hoje é que essas atividades comerciais, primeiro elas começam para depois você ver o problema. A gente já sabe que vai dar problema, né, que existem vários aspectos que têm que ser observados, mas primeiro a prefeitura autorizou. E aí começa toda uma questão de a gente tem que ficar correndo atrás do caos que já foi praticamente previamente anunciado. E isso é muito ruim. O morador sempre fica refém das situações, né? Esse aqui é um vídeo, o play desse negócio que dá para mim. É bem jogo rápido, são imagens de... Não foca direito que é a noite. Tem áudio. Olha só, aqui é o alto da montanha do Olhos d'Água, né? Um show a céu aberto. Né? Já passou por lá diversos artistas famosíssimos, né? O último deles que passou lá é o Wesley Safadão. Você tem que pegar e escutar o Wesley Safadão. Pois, ano passado, no Natal, né? Me recordo de escutar o Samuel Rosa cantando as músicas dos Skanks nitidamente. E a gente está a mais ou menos 1,5 km, 2 km do ponto. Então, assim, imagina quem veio no meio da reta. Outro aspecto também interessante, que eu não mostrei para vocês, é que o Buritis tem o segundo maior parque de Belo Horizonte, que é o Parque Agilco e Sobrinho. Então, até pela questão do critério de proteção ambiental, isso é totalmente negligenciado. Os shows do Olhos d'Água deixam todos os animais felizes na mata lá para eles escutarem os sons. Então, assim, é uma falta de critério atrás da outra, né? Aqui é um vídeo... Dá um play pra gente. Esse vídeo aqui já é o dia amanhecendo no Buritis. Os passarinhos, né? Não é o galo que o Mário Berném falou, não. Mas você escuta. O som vai reverberando. E é engraçado porque se tem 50 decibéis, do mesmo ponto de vista, mesmo sendo 50 ou 60 ou 40, a percepção das pessoas é de incômodo.
você não consegue saber realmente, tecnicamente, porque o som é uma percepção, isso muito, né? Ah, não, deve estar próximo de 40, de 50 decibéis, mas na verdade é uma coisa que é complicada. E o problema do Buritis não é só do Buritis, não. Tem, vocês já comentaram, né, na apresentação ali na Cidade Nova, né, na Rua Piuí, tem lá no Mineirão, que é um lugar complicado. O Mineirão é um estádio. Aí todo mundo inventou agora de fazer um evento fora do estádio. E aí, quem que vai segurar a onda sonora? Né? Como que vai resolver esse negócio? Então a gente vai vendo que são N situações na cidade. Esse vídeo aqui é de uma outra, de outra região, que é a Fleme, né? A Fernanda, que até tinha me mandado esse vídeo, falei, meu Deus do céu, Fernanda, dá o play pra gente. Será que é uma via realmente apropriada? Porque tem muita residência logo atrás, né? E aí, o cidadão vai ficando desesperado, gente. Essa que é a verdade. E é um sentimento realmente de abandono, porque você não consegue atuar. Nós, no Buritis, já temos hoje realmente bons canais de comunicação com muitas pessoas, né? Com o dono do bar e tudo. Então, assim, na dor ou na harmonização, a questão é que a gente vai tentando driblar os problemas e amenizar essas arestas. Mas a gente precisa realmente de uma coisa mais efetiva que englobe diversas situações que hoje existem na cidade. E a lei atual, ela tem muita dificuldade. A gente escuta o fiscal falando que realmente não pode atuar. Lá no Buritis mesmo, eles fizeram a medição, grupo de WhatsApp com vários moradores monitorando durante a noite inteira, e aí enquadrou limite acima numa determinada residência. Só que quando o fiscal chegou lá no local, deu dúvida de quem era a emissão, porque tinham seis estabelecimentos que tiveram som à noite, quem é que foi o culpado? Não tem culpado. Aí passou mais uma hora, se for voltar, ela já tinha desligado. Porque a poluição sonora, o professor Prisioneiro bem fala, né? Se desligou, acabou. Então quem é que era o pecador, né? É difícil demais isso. E às vezes é o que o Magrão falou, os justos pagam pelos pecadores. Ou seja, tem gente que está ali cumprindo, que está fazendo dentro dos limites e de repente está sendo rotulado por uma generalização qualquer. É um perigo isso, e a gente não quer isso. Foi uma honra participar desse grupo, porque realmente não era um tema fácil. São pessoas com pontos de vista antagônicos, né? Mas nós entendemos que esse projeto de lei merece sim apoio de todos. Porque ele foi realmente pensado e foi percebendo essas questões, vários pontos de vista, e o que nós gostaríamos é que realmente ele virasse realidade, para suprir os problemas que a 9.505 deixou para trás. Ok? O que para mim, como eixo principal, que é o que importa, é que quando você identifica o som, né, quem está emitindo esse som tem que ter a responsabilidade de garantir a preservação do sossego das pessoas nas suas residências. Ponto final. Tá certo? Porque eu estou usando um equipamento. É diferente de pegar um violão, eu também toco, tá, Magrão? Você pegar um violão e cantar uma música na calçada, igual tinha na época lá dos meus pais, avós talvez, que tinha a seresta, né? Era no gogó. A voz humana, ela tem um limite ali. Então, é menos traumático. Hoje o cara coloca um equipamento, tem umas caixas pequenininhas da JBL que fazem estrago, né? Hoje não existe mais nenhum problema de ter tanto volume de caixas para se fazer um estrago de poluição sonora. Bons equipamentos pequenos fazem isso também. Então a gente precisa de realmente todos terem a consciência. Quem é que está com um equipamento de som tem que ter responsabilidade. Esse assunto ele vai para dentro dos prédios, sim, né? A questão de proteção acústica, os salões de festa, enfim, tem N situações que a gente precisa colocar. O que eu acho que tem que somar? Que vai passar além do projeto de lei, mas são discussões de pautas públicas que tem que vir também à tona. Tem que articular melhor a concessão de alvarás e licenciamento de estabelecimentos potencialmente poluidores. Esse negócio é muito mal feito pela prefeitura, viu, Humberto? Me desculpa, mas é aquela hora que você vê um alvará que foi emitido e ninguém da população foi ouvido.
ou os próprios índices que estão lá dentro da fiscalização não foram considerados. E aí é mais problema pela frente. Precisamos de fiscalizar bem os estabelecimentos que mudam a configuração de operação, incompatível com o alvará. O Luiz falou sobre isso. O morador, na hora que ele está lá 1h da manhã sendo incomodado, ele não tem acesso ao alvará. Ele não sabe o que o cara pode ou não. Porque às vezes ele já podia reclamar, em vez de perturbação do sossego, era de falar o seguinte: aquele cara lá está diferente do que ele foi autorizado. E eu não tenho acesso à informação. Nós não temos acesso à informação. Isso é muito ruim. Então a gente tem que melhorar esse processo. O som ao ar livre tem que observar toda a vizinhança. Eu acho que não teria problema nenhum de ter um estabelecimento onde acabasse com o ouvido de quem estivesse lá, desde que ele fosse isolado. O problema é que tem muitos empreendedores que querem alugar uma loja de 20 metros quadrados, que serviria para ser um consultório de dentista, enche de freezer, né? E põe uma caixa de som virada para a rua na porta. Então, peraí, ele não está contratando, ou ele não está, digamos, disponibilizando os metros quadrados dele internos para receber o público dele e fazer o som do jeito que ele gostaria. Ele está, na verdade, criando um ponto de apoio que usa o passeio, o ar livre, digamos assim, para fazer o seu negócio funcionar. A gente não pode também permitir licenciamentos genéricos de eventos. O Fernando está aqui, né, Fernando? Tem uma situação que teve perto da casa do Fernando lá. O que acontece? A gente não pode, na verdade, endossar no escuro. Porque se o evento não está delineado, né, como que a gente realmente depois vai fiscalizar esse negócio? E aprovar o projeto de lei, eu acho que é um passo significativo nesse processo. Então, nós apoiamos, participamos, agradeço muito a Dulcina, o professor Gustavo, Cris Dani, Magrão, enfim, todo mundo que participou, Luiz, Gustavo Alves aqui também, que eu conheci mais no final do processo, mas a gente precisa realmente de quê? De dar as mãos em torno de harmonizar a questão. Todo mundo merece uma noite de sono tranquilo, e é isso que a gente espera. Então, agradeço a todos, principalmente as entidades de associação que estão aqui. Obrigado, gente. Bom, nós vamos passar a palavra agora ao professor Gustavo.